Há um momento na vida em que o coração se cansa. Cansa de insistir, de se explicar, de tentar ser compreendido por quem nunca teve interesse em te entender. Cansa de provar o próprio valor para pessoas que só enxergam o que você oferece, e não o que você é. Esse cansaço não é fraqueza, é o primeiro sinal de lucidez, porque chega um ponto em que você entende, não é falta de amor, é falta de reciprocidade. E quando essa compreensão nasce, o silêncio começa a fazer sentido. O silêncio para o estoico não é desistência. É a forma mais sábia de retomar o poder. Enquanto muitos acreditam que se calar é sinal de rendição, o sábio entende que o silêncio é o início da reconstrução. Quando você para de reagir, o outro perde o manual de como te atingir. Quando você deixa de tentar ser compreendido, o controle muda de mãos. E sem precisar dizer nada, o respeito começa a nascer de novo. Não no outro, mas em você. Quantas vezes você se viu dando mais do que recebia? Quantas vezes esperou um mínimo gesto de reconhecimento e recebeu apenas indiferença? O ser humano, muitas vezes, se perde tentando ser aceito, e nessa busca se distancia da própria essência. Mas o estoicismo nos lembra: quem precisa implorar por respeito já o perdeu há muito tempo. Respeito não se pede, se inspira. E quando você decide parar de correr atrás, é o mundo que começa a correr atrás de você. A mente fraca busca aprovação. A mente forte busca consciência. E é essa consciência que muda o rumo da história. Porque o dia em que você entender o próprio valor, será o mesmo dia em que os outros sentirão o peso da tua ausência. Aquele que te ignorava vai começar a te procurar. Aquele que duvidava de você vai começar a te observar. E o que antes parecia derrota se revela uma vitória silenciosa. Sêneca dizia: ninguém pode te desprezar sem a tua permissão. E essa é uma das frases mais libertadoras que existem. Porque mostra que o poder sempre esteve em suas mãos. Enquanto você tentar convencer alguém a te enxergar, continuará prisioneiro da opinião alheia. Mas quando você se recolhe, algo muda. Você deixa de ser movido pela necessidade de ser notado e passa a ser guiado pela serenidade de ser inteiro. Quando o estoico se cala, ele não foge. Ele apenas se recolhe ao próprio templo interior. E é ali, na quietude da alma, que nasce a força. O silêncio se torna resposta, a disciplina se torna linguagem, e a paz se torna armadura. Aqueles que zombam da tua calma não entendem que a serenidade é o auge da força. Quem domina o próprio impulso, domina o destino. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrar e sair lentamente, como quem apaga o fogo da necessidade de provar algo. Você não precisa se justificar, nem se explicar, nem convencer. Tudo o que precisa é permanecer inteiro. Porque quem é inteiro não depende de aplauso para se sentir válido. A sua missão a partir de hoje é simples: agir como quem sabe o próprio valor, não com arrogância, mas com consciência. O estoico entende que o mundo respeita quem se respeita, e quem não te valorizou cedo ou tarde vai sentir o peso do teu silêncio. Se essas palavras já tocaram algo dentro de você, inscreva-se agora neste canal. Aqui, cada reflexão é uma lembrança viva de que o silêncio, a disciplina e o respeito próprio são as maiores vitórias que alguém pode conquistar. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir é a virada que separa quem implora por respeito de quem inspira respeito. Hoje você vai aprender a transformar o silêncio em poder, a ausência em presença e a paz em resposta. Há um instante na jornada de cada pessoa em que a explicação se torna inútil. Você percebe que falar já não muda nada, porque quem quer te entender, entende até o seu silêncio, e quem não quer distorce até a sua verdade. É nesse ponto que nasce a força do estoico, o poder de não precisar mais ser compreendido. Durante muito tempo, você acreditou que explicar-se era um ato de amor, que se justificar era uma forma de provar o quanto se importava. Mas com o tempo, o corpo se cansa e a alma desperta. Você percebe que a explicação é uma tentativa de controle, uma maneira disfarçada de querer que o outro valide aquilo que você já sabe. O problema
é que quem vive tentando ser entendido nunca é verdadeiramente livre, porque depende da compreensão alheia para existir em paz. E essa dependência é uma prisão invisível. O estoico entende que o silêncio não é orgulho, é sabedoria. Explicar demais é se colocar em julgamento diante de quem não tem condições de te avaliar. Você se dobra tentando caber em mentes pequenas, se diminui tentando ser aceito por corações rasos. Mas o valor de quem para de se explicar nasce exatamente no momento em que entende que não precisa provar o próprio valor, apenas vivê-lo. Sêneca dizia que o sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo porque precisa dizer algo. Essa frase é uma lâmina que corta o excesso. Nem tudo precisa ser respondido. Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda dúvida precisa ser esclarecida. O silêncio se torna a muralha invisível dos que aprenderam a se proteger sem barulho. E quanto mais você se recolhe, mais as pessoas começam a perceber o que perderam. Há uma força silenciosa que começa a emergir dentro de quem se cala por escolha. É como se a alma dissesse, agora é comigo. Você não precisa mais de plateia, nem de explicações, nem de aprovação, porque o respeito verdadeiro não é negociado, é conquistado na firmeza das atitudes. Quem te desvalorizou estava acostumado ao teu esforço, acostumado a te ver se justificando, tentando, insistindo. Quando você se cala, o roteiro quebra, e o que antes era previsível vira mistério. E o mistério, para quem viveu te controlando, é o começo do desespero. O mundo começa a te olhar de outro modo quando percebe que você não corre mais atrás. A ausência fala mais alto do que qualquer discurso. Quem um dia te subestimou, agora tenta te decifrar. Por que ele parou de falar? Por que não reage mais? Por que parece tão calmo? O silêncio desconcerta, porque ele revela maturidade. E maturidade é algo que muitos não suportam ver, porque ela expõe o quanto ainda vivem presos à necessidade de ter razão. Quando você para de se explicar, a energia muda. A mente fica mais leve, o coração mais limpo. Você descobre que o tempo que gastava tentando justificar-se pode ser usado para evoluir. E é nessa fase que o estoico floresce, em silêncio, com propósito, sem precisar provar nada. As pessoas que te desvalorizavam começam a sentir tua ausência. Não porque você faz falta como distração, mas porque agora representa algo que elas não conseguem ser. Paz. Epicteto dizia, não explique a sua filosofia. Viva de tal forma que ela fale por si. Essa é a essência do autocontrole. Você não precisa dizer que mudou. A sua energia muda antes das palavras. A serenidade começa a substituir o nervosismo. O olhar calmo substitui o olhar suplicante. Quem te observa nota a diferença, mesmo sem entender. E é aí que o respeito começa a voltar. Há um tipo de grandeza que só nasce no silêncio. Quando você se cala, o universo começa a falar por você. As coisas começam a se alinhar. As pessoas certas se aproximam. E o que não serve mais se dissolve naturalmente. A explicação se torna desnecessária, porque a verdade se sustenta sozinha. A vida recompensa quem age com consciência e ignora quem vive pedindo aprovação. Respire fundo. Pense em quantas vezes você tentou provar o seu valor e agora entenda. Você não precisa mais disso. A partir de hoje, cada vez que sentir vontade de se justificar, lembre-se, a tua paz vale mais que qualquer opinião. Aquele que aprendeu a ficar em silêncio diante do mal-entendido encontrou a verdadeira liberdade. Se você sente que essa mensagem está te ajudando a enxergar as coisas com mais clareza, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio. E continue comigo, porque no próximo momento da reflexão, você vai entender como o silêncio não é fuga, é foco. É nele que nasce a mente forte, a calma inabalável e o respeito que o mundo não tem escolha a não ser devolver. Há quem confunda recolhimento com desistência, mas o estoico sabe, o recolhimento não é fuga, é foco. É o instante em que a alma volta para casa, recolhe os pedaços espalhados pelas tentativas frustradas e decide começar de novo, só que agora,
em silêncio. Porque chega uma hora em que o barulho do mundo se torna pequeno demais para a profundidade de quem desperta. Quando você se recolhe, o mundo pensa que você se afastou, mas na verdade é o contrário. É nesse momento que você mais se aproxima de si mesmo. Você começa a ouvir o que antes o ruído das vozes externas abafava, a sua própria verdade. E essa verdade, por mais simples que pareça, é libertadora. Ela sussurra: você não precisa provar nada, só precisa estar em paz com quem é. O recolhimento é o laboratório da mente forte. É ali, no silêncio e na solidão consciente, que o estoico treina o domínio interior. Enquanto o mundo grita por atenção, o sábio aprende a escutar o próprio pensamento, e aos poucos o caos começa a se organizar. As emoções deixam de comandar, e a razão assume o leme. É nesse ponto que o ser humano descobre que o verdadeiro poder não é controlar os outros, é controlar a si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que se torne senhor de si mesmo. Essa frase deveria ser lida todos os dias, porque enquanto o seu humor depende do comportamento alheio, você ainda é prisioneiro. Mas quando começa a dominar o próprio impulso, a liberdade floresce. Você deixa de reagir automaticamente e passa a responder com consciência. O espaço entre o estímulo e a ação se torna o terreno fértil da sabedoria. Pense em quantas vezes alguém tentou te provocar e você caiu no jogo. Quantas vezes uma palavra te desequilibrou, uma crítica te feriu, uma ausência te abalou. Esses momentos não definem fraqueza, apenas mostram onde ainda há espaço para amadurecer. Porque o estoico não nasce pronto. Ele se constrói dia após dia, aprendendo a respirar antes de agir, a observar antes de reagir e a compreender antes de julgar. O recolhimento é o campo de treinamento da mente forte. Ali, você enfrenta o maior de todos os inimigos, o próprio ego. O ego quer ser notado, quer ter razão, quer ser admirado. Mas o sábio entende que o verdadeiro respeito não vem do aplauso, vem da coerência silenciosa. Quanto menos o ego fala, mais a alma se escuta, e é nesse silêncio que nasce a clareza. A mente forte é clara, não fria. Ela sente, mas não se afoga nas emoções. Ela observa, mas não se apega aos julgamentos. É uma mente que aprendeu que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Se o interior está em guerra, o exterior parece hostil. Mas quando o interior se aquieta, o mundo inteiro muda de cor. O que antes era ameaça se torna lição. O que antes era dor se transforma em direção. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e egoístas. Ainda assim, agirei com virtude, pois elas não podem me corromper. Essa é a postura de quem se recolhe sem se esconder. O estoico vive no mundo, mas não pertence ao caos dele. Ele é como uma árvore no meio da tempestade, balança, mas não quebra, porque as raízes estão firmes naquilo que ninguém vê, o silêncio interior. O recolhimento não é isolamento, é alinhamento. É o momento em que você para de tentar mudar o outro e começa a se transformar. A mente forte nasce da disciplina de escolher o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Nem tudo precisa de resposta, nem tudo merece energia. A paz é seletiva. E quando você aprende a ser seletivo, o universo entende que você está pronto para o equilíbrio. Respire fundo. Pense nas pessoas que já te provocaram, te desvalorizaram, te feriram. Agora imagine que todas elas estão do lado de fora, e você, do lado de dentro, protegido por uma muralha feita de silêncio. Nada do que elas digam consegue atravessar. Nada do que façam altera a sua serenidade. Essa é a mente forte. Não é uma mente que ignora o mundo, mas uma mente que aprendeu a existir acima do ruído. Se você sente que está entrando nesse estágio, escreva nos comentários: eu escolho a calma. E lembre-se, quem domina o próprio impulso, domina o destino. O silêncio é o abrigo dos sábios, e é nele que o respeito começa a renascer. Fique comigo, porque no próximo bloco você vai entender a segunda grande virada. Quando o respeito começa a voltar, não porque você exige,
mas porque se tornou impossível negá-lo. Há leis invisíveis que regem o respeito, e nenhuma delas precisa ser imposta, apenas vivida. A primeira delas é simples: quem se valoriza, ensina o mundo a fazer o mesmo. E quem se entrega sem medida, inevitavelmente será medido pelo excesso. A vida tem um jeito silencioso de mostrar isso. Quanto mais você se explica, menos te escutam. Quanto mais você se doa sem limites, menos te percebem. Mas o dia em que você aprende a se recolher, algo muda. O silêncio que antes parecia fraqueza passa a ser interpretado como força. O respeito não volta com discursos, volta com distância. A ausência é a linguagem mais poderosa que existe, porque ela obriga o outro a lidar com o próprio eco. Enquanto você estava presente, o outro se distraía com o teu esforço. Agora, na tua ausência, ele é forçado a encarar o vazio que ficou. E o vazio tem um som próprio, é o som do arrependimento. Quem um dia te teve com facilidade, sente o peso da tua falta como uma sentença que não esperava. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E essa é a essência da força silenciosa. Você não precisa provar nada, não precisa confrontar, não precisa devolver na mesma moeda. A tua calma é o que mais desequilibra quem tentou te desrespeitar. Porque o caos não sabe lidar com quem não reage. O silêncio desarma, o equilíbrio confunde, a serenidade humilha o ego que vive de provocar. A ausência é um espelho. Ela reflete tudo o que o outro fez de errado, mesmo sem que você diga uma palavra. Quem um dia ignorou o teu valor começa a perceber o que perdeu. Mas o estoico não deseja esse reconhecimento. Ele apenas observa, porque entende que a justiça da vida é mais precisa do que qualquer vingança. O tempo, com sua paciência infalível, mostra o que precisa ser mostrado. E cedo ou tarde o respeito volta, não como favor, mas como consequência. Há algo profundamente poderoso em deixar o tempo agir por você. Enquanto os impulsivos tentam provar valor, o sábio se recolhe. E nesse recolhimento, a energia se reorganiza. As pessoas que não te valorizavam começam a sentir falta e nem sabem explicar o porquê. O que antes era previsível agora é mistério. E o mistério é a semente do respeito. Porque o ser humano teme o que não entende e respeita o que teme perder de novo. Quando você se ausenta, o outro é forçado a perceber o que antes ignorava. O riso que já não escuta, o conselho que já não recebe, o apoio que já não tem. Tudo o que era banal se torna valioso. E o que antes era costume se transforma em falta. Esse é o poder da ausência. Ela ensina mais do que qualquer explicação. Mostra o teu valor sem que você precise dizer uma única palavra. Mas há um segredo. O estoico não usa a ausência como vingança, mas como cura. Ele não se afasta para ferir, mas para se recompor. E quando volta, se volta, é outro. Mais calmo, mais consciente, mais inteiro. A ausência, vivida com sabedoria, é o intervalo entre a dor e o renascimento. É o espaço onde o respeito próprio floresce. E quando o respeito próprio cresce, o mundo começa a se alinhar novamente. Sêneca dizia: o tempo revela a verdade e esconde a mentira. Por isso, o sábio não se apressa. Ele entende que cada pessoa, um dia, será obrigada a encarar o reflexo das próprias atitudes. E esse dia chega, sempre chega. Quem te desvalorizou vai sentir o peso do teu silêncio, vai tentar voltar, vai testar os limites, vai buscar o que perdeu, mas o estoico sereno apenas sorri, porque ele sabe que o respeito voltou, mas o acesso não. Respire fundo. Lembre-se de alguém que te feriu e de tudo o que você quis dizer, mas não disse. Agora, imagine que o tempo está dizendo por você. De forma justa, precisa, implacável. É assim que a vida trabalha a teu favor quando você decide ficar em paz. A ausência é a tua aliada, não o teu castigo. E a serenidade é o troféu de quem aprendeu a não precisar ser notado para ser grande. Se essa verdade te toca, escreva nos comentários: eu sou a minha paz. E fique comigo, porque no próximo bloco você vai aprender como transformar essa ausência
em poder prático, com atitudes estoicas que farão o respeito voltar sem que você precise mover um dedo. A verdadeira virada começa quando você deixa de falar sobre respeito e passa a agir como quem o merece. O estoico não prega com palavras, ele ensina com atitudes. E essas atitudes, quando praticadas com consciência, transformam o modo como o mundo te enxerga. Hoje, você vai aprender as 7 atitudes do estoico silencioso, aquelas que fazem o respeito voltar sem esforço e a paz se tornar inevitável. Primeira atitude: retire-se com elegância. Nada de confrontos, de despedidas dramáticas ou explicações que só desgastam. A força está na sutileza da tua saída. O estoico entende que quem precisa se justificar ainda está preso à necessidade de ser compreendido. Apenas vá. O silêncio é mais cortante do que qualquer discurso. Quando você se retira com serenidade, o outro é forçado a lidar com o eco da própria atitude. E o eco dói, porque revela tudo aquilo que as palavras tentaram esconder. Segunda atitude: cuide de si como quem protege um templo. O corpo, a mente e o espírito são os pilares da tua fortaleza. Durma bem, alimente-se com consciência, leia o que eleva, ouça o que acalma. Não é sobre vaidade, é sobre vibração. O estoico sabe que o autocuidado é uma forma silenciosa de dizer: eu mereço o melhor. Enquanto os outros te observam de longe, tentando entender tua calma, você floresce, e o teu florescer se torna resposta. A tua energia fala antes das tuas palavras. Terceira atitude: não entre em competição. O ego vai te empurrar para provar que está melhor, que superou, que venceu. Mas o estoico não joga para vencer os outros, ele joga para vencer a si mesmo. A comparação é o veneno da paz. Quem vive competindo, vive preso à sombra do outro. A maturidade começa quando você entende que o teu único adversário é a tua versão de ontem. A cada dia basta ser um pouco mais consciente, um pouco mais sereno, um pouco mais livre. Quarta atitude: haja com propósito. Tudo o que você fizer, faça com intenção. Não por vingança, mas por construção. A tua disciplina, o teu silêncio e o teu foco são sementes invisíveis. E o tempo é o jardineiro fiel, que fará tudo florescer no momento certo. Enquanto os outros se perdem em aparências, o estoico cultiva raízes. E quando o teu jardim floresce, não há como ignorar. O respeito volta naturalmente porque a consistência fala mais alto que o barulho. Quinta atitude: perdoe, mas não volte. O perdão é um ato de libertação, não um convite para repetir a história. Você perdoa para se limpar do peso do ressentimento, não para reabrir feridas. Quem te feriu pode até se arrepender, mas a tua paz vale mais do que qualquer reconciliação. O estoico entende que o perdão cura, mas a distância preserva. E é essa combinação que o mantém livre. Porque o amor verdadeiro, quando amadurece, entende que às vezes é preciso partir para continuar em paz. Sexta atitude: não justifique o teu silêncio. As pessoas vão perguntar por que você sumiu, por que mudou, por que parece diferente. Sorria e diga apenas: eu aprendi. Essa frase encerra o assunto e abre um novo ciclo. O estoico não explica transformação, ele a encarna. E quem realmente te perdeu já sabe a resposta, mesmo que não admita. Não há necessidade de falar sobre o que o tempo já explicou por si só. Sétima atitude: continue crescendo em silêncio. Não publique tudo, não conte tudo, não revele cada passo. O mistério é parte da tua força. Quem não te valorizou precisa te ver crescendo sem acesso, brilhando sem explicação. A verdadeira vitória é discreta, e o brilho sereno do equilíbrio é impossível de ignorar. Enquanto os outros buscam aplausos, o estoico busca paz. E a paz, quando é verdadeira, fala por si. Essas 7 atitudes formam o escudo invisível da mente forte. Atrás dele, o coração descansa. Do lado de fora, quem um dia te desrespeitou começa a sentir o que antes te fazia sentir, o peso da indiferença. Mas o estoico não vibra na vingança. Ele vibra na justiça silenciosa.
A vida devolve na medida exata aquilo que você entrega. E quem aprendeu a entregar serenidade, inevitavelmente colherá respeito. Agora, respire fundo. Escolha uma dessas 7 atitudes e pratique-a hoje. A transformação não acontece com pressa, acontece com consistência. O mundo começa a te tratar da forma como você se trata. E o silêncio, praticado com propósito, se torna o idioma dos sábios. Se essa mensagem te fez enxergar o poder de agir sem reagir, comente agora: minha força é o silêncio. E permaneça comigo, porque no próximo bloco você vai entender como essa mudança de postura cria a virada definitiva, a virada do respeito. Há um momento em que tudo muda, mas ninguém percebe de imediato. Não há anúncio, nem explosão, nem aplausos. A mudança acontece em silêncio, como o amanhecer. De repente, você percebe que algo dentro de você se realinhou. Aquela necessidade de provar, de insistir, de se justificar, simplesmente desaparece. E no lugar dela, nasce algo novo, o respeito próprio. Essa é a virada. O ponto em que o mundo começa a responder à nova frequência da tua alma. O respeito volta, não porque você exige, mas porque se tornou impossível negá-lo. A energia muda e as pessoas sentem. Quem te via como previsível agora te observa com curiosidade. Quem te tratava como opção começa a perceber que perdeu algo que não volta mais. O que antes era desdém, agora é busca. O que antes era silêncio, agora é autoridade. E tudo isso acontece sem que você precise dizer uma única palavra. Sêneca dizia: o tempo revela todas as coisas. É um juiz que não precisa de testemunhas. E o tempo está sempre do lado de quem age com dignidade. Enquanto os impulsivos gritam, o sábio espera. E quando o tempo fala, ninguém pode contestar. O respeito é uma lei natural. Ele sempre retorna para quem aprendeu a se respeitar primeiro. A virada estoica acontece quando o foco deixa de estar no outro e passa a estar em você. Você para de perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a se perguntar: por que eu permiti? Essa simples mudança de perspectiva transforma o papel que você ocupa na própria história. De vítima, você se torna protagonista. De refém das circunstâncias, você se torna autor do próprio destino. E o que antes te feria agora te ensina. Porque a dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria. Quando a tua energia muda, o mundo inteiro se reorganiza. As pessoas que vibravam no desrespeito se afastam naturalmente. Não é castigo, é ajuste. A vida elimina o que não vibra na mesma frequência da tua nova consciência. E ao mesmo tempo, começa a te aproximar de pessoas que reconhecem teu valor, sem que você precise se esforçar. Esse é o ponto mais belo da virada. Você não busca mais, você atrai. A calma se torna o teu ímã. O respeito volta devagar, como quem se aproxima com cuidado. Ele chega nas entrelinhas, assim num olhar diferente, num gesto de admiração, num silêncio que agora vem com reverência. As pessoas sentem o peso da tua serenidade. Não é arrogância, é presença. Você não precisa mais levantar a voz, porque a tua paz fala alto. E quem antes te desvalorizava, agora te observa de longe, sem entender como a tua ausência se tornou tão poderosa. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual ao ofensor. E essa frase é a espinha dorsal da virada estoica. Você não reage com raiva, não busca provar nada, não tenta inverter papéis. A tua resposta é a tua evolução. O teu novo comportamento se torna o espelho que obriga o outro a enxergar o próprio erro. E quem te feriu passa a sentir o desconforto que antes era teu. Não porque você desejou, mas porque o equilíbrio da vida devolve tudo em silêncio. Essa virada não acontece de um dia para o outro. Ela nasce das pequenas escolhas diárias. A escolha de se calar quando o ego quer gritar, de sorrir quando o orgulho quer discutir, de seguir em frente quando a mágoa quer te prender. Essas pequenas vitórias internas constroem uma muralha invisível ao redor da tua paz. E quando essa muralha se ergue, nada mais te atinge como antes.
Respire fundo. Perceba o quanto você já caminhou. Aquele que antes buscava reconhecimento, agora busca equilíbrio. O que antes queria ser notado agora quer apenas estar em paz. E é exatamente por isso que o respeito voltou. Porque o respeito sempre segue a energia da coerência. Quem vive com verdade, atrai verdade. Quem vive com calma, inspira calma. E quem vive com consciência, inevitavelmente se torna exemplo. Se essa mensagem fala com a tua alma, escreva nos comentários: o respeito voltou. E lembre-se, o verdadeiro respeito não se conquista com força, mas com presença. Continue comigo, porque no próximo bloco você vai entender o que sustenta essa nova fase. A solidão consciente, o espaço onde o silêncio se transforma em cura e o coração aprende a descansar. Depois da virada, vem o silêncio. Não aquele silêncio imposto pelo abandono, mas o silêncio escolhido pela alma madura. Chega um tempo em que você não sente mais a necessidade de estar cercado de pessoas para se sentir inteiro. Você começa a entender que a solidão não é um castigo, é o início da cura. E esse é um dos maiores aprendizados do estoicismo. A paz não vem da presença dos outros, mas da reconciliação consigo mesmo. Durante muito tempo, você confundiu companhia com conexão. Aceitou presenças vazias, diálogos rasos, laços que só existiam enquanto você servia. Mas quando o respeito próprio floresce, algo muda profundamente. Você percebe que estar acompanhado não significa estar amparado, e que estar só, às vezes, é o único caminho para voltar a se escutar. A solidão bem vivida é o santuário onde o ruído do mundo se cala e a alma volta a respirar. Sêneca dizia: aquele que aprende a viver consigo mesmo jamais estará só. Essas palavras são uma bússola para quem atravessa o deserto do autoconhecimento. Porque o estoico entende que o isolamento temporário é o campo de treinamento da mente forte. É nele que o guerreiro limpa a espada, não para ferir, mas para discernir. Quem aprende a apreciar a própria companhia, descobre o segredo da liberdade interior, a de não depender de aplausos para continuar. No começo, a solidão assusta. O corpo sente falta do hábito e a mente do ruído. Mas aos poucos, algo extraordinário acontece. O silêncio começa a falar. Você passa a ouvir os pensamentos com mais clareza, a sentir as emoções sem se perder nelas. Descobre que o que chamava de falta era apenas abstinência de drama. E quanto mais o tempo passa, mais você se vicia na tranquilidade. A alma se acostuma com o som da paz. Marco Aurélio escrevia: volta para dentro de ti. Lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente se não a impedires. Essas palavras são um lembrete de que o recolhimento não é fuga do mundo, é retorno ao centro. O estoico não se isola por medo, mas por necessidade de se realinhar. Ele entende que é impossível ouvir a voz da sabedoria em meio à multidão do ruído. O mundo grita, mas o espírito sussurra. E só quem aprende a silenciar o mundo escuta o que realmente importa. Na solidão, você começa a enxergar as coisas como são, não como queria que fossem. Vê quem realmente te respeita, quem te usava, quem te valorizava e quem apenas te tolerava. Essa clareza pode doer no início, mas é ela que liberta, porque a solidão não destrói, ela depura, remove o excesso, dissolve as ilusões e revela o essencial. Quando você aprende a ficar só sem sentir vazio, a vida muda de cor. O que antes parecia perda, agora é purificação. Epicteto dizia: quem depende dos outros para ser feliz, jamais será livre. E essa é a essência da solidão que cura. A liberdade não nasce do controle, mas do desapego. Quando você entende que a tua felicidade não pode estar nas mãos de ninguém, o medo acaba. Você deixa de implorar por atenção e começa a distribuir respeito. Deixa de buscar validação e começa a oferecer presença. A ausência se transforma em plenitude. A solidão bem vivida é uma prece silenciosa. É o momento em que você olha para dentro e percebe que já não falta nada. O amor que procurava nos outros sempre esteve aí. Apenas
adormecido. E quando ele desperta, você deixa de mendigar carinho e começa a transbordar serenidade. Quem não te valorizou sente tua ausência, mas você já não sente a deles. Porque o vazio que antes doía se transformou em espaço de paz. E é nesse espaço que o novo começa a nascer. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Esse é o som da tua cura. A solidão que antes assustava, agora é refúgio. O silêncio que antes parecia castigo, agora é companhia. O estoico entende. A mente em paz é o maior luxo que existe. E quando você conquista essa paz, nada nem ninguém pode tirá-la. Se essa mensagem ressoa com o teu momento, escreva nos comentários: minha solidão é minha força. E continue comigo, porque no próximo bloco você vai compreender o que vem depois da cura. O renascimento, a nova versão de si mesmo, serena, forte e completamente livre. Depois que o silêncio cura, vem o renascimento. E ele não acontece com fogos de artifício, acontece em paz. De repente você percebe que as coisas que antes te feriam agora apenas passam por você, sem deixar marcas. As provocações não te atingem, as ausências não te pesam, as palavras já não te abalam. Esse é o sinal da transformação completa. O mundo continua o mesmo, mas você mudou de frequência. O que antes te desequilibrava agora te ensina. O que antes te irritava, agora te revela. E o que antes te prendia, agora te liberta. O estoico renascido não vive para impressionar, vive para manter a alma em ordem. Ele fala menos, observa mais e sente tudo com leveza. A vida, que antes parecia um campo de batalha, agora se torna um jardim de aprendizado. Cada situação traz uma lição, cada pessoa um espelho, cada silêncio uma resposta. Você começa a enxergar que não precisava vencer os outros, apenas vencer a si mesmo. Porque a vitória mais bonita é a que acontece por dentro, aquela que ninguém aplaude, mas que muda tudo. Sêneca dizia: quem é calmo é invencível, pois ninguém pode lutar contra o que não reage. E é exatamente isso que o estoico renascido entende. A serenidade é a sua espada, o equilíbrio é o seu escudo, e o silêncio é o seu abrigo. Você não precisa mais provar nada, porque tudo o que precisava provar já está refletido na sua paz. A calma é o novo luxo, a discrição é o novo poder, e a consciência é o novo triunfo. A maturidade te ensina que não é sobre ter razão, é sobre ter paz. O renascimento não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre voltar a ser quem você era antes do mundo te ferir. É lembrar da tua essência, daquela força silenciosa que sempre existiu, mas estava adormecida sob o peso das expectativas. Agora, ela desperta. Você já não busca reconhecimento, porque entendeu que o verdadeiro valor não precisa de plateia. A tua nova versão é simples, mas poderosa. É leve, mas firme. É calma, mas inabalável. É a combinação perfeita de humildade e grandeza. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. E quando você muda a forma de ver o mundo muda a forma de te afetar. Você deixa de se ofender com o que não te pertence. Deixa de reagir ao que não é teu. A mente se liberta do peso de tentar controlar o incontrolável. E é aí que a verdadeira liberdade nasce, não do poder sobre os outros, mas do domínio sobre si mesmo. O estoico renascido aprendeu a escolher suas batalhas. Ele entende que nem toda guerra merece energia, nem toda opinião merece resposta. A vida é curta demais para desperdiçar paz com o que não tem propósito. Então, ele se volta para o essencial: a quietude, o amor sincero, a fé na própria jornada. E nesse foco sereno, a prosperidade começa a fluir naturalmente. O universo responde à frequência da calma. Tudo o que é verdadeiro permanece, tudo o que é superficial desaparece. A vida se reorganiza, e o que parecia perda se revela livramento. Marco Aurélio escreveu: tudo o que precisamos para viver bem está dentro de nós, e essa é a verdade final de quem renasceu.
O estoico descobre que a paz não é um destino, é um estado de presença. Ela mora nas pequenas coisas, na respiração consciente, no silêncio da manhã, na gratidão pelo agora. Nada mais precisa ser conquistado, apenas vivido. A leveza substitui o peso, a gratidão apaga o medo e o amor próprio se torna a bússola. O passado já não dói, o futuro já não assusta e o presente finalmente basta. Respire fundo. Sinta o ar entrar como um lembrete de que você ainda está aqui, consciente, desperto, inteiro. Tudo o que era dor virou sabedoria. Tudo o que era ruído virou música. Tudo o que era dúvida virou certeza. Essa é a vitória interior, aquela que ninguém pode tirar. A calma que você carrega agora é o sinal de que venceu. Não o outro, mas a si mesmo. Se essas palavras tocaram sua alma, escreva nos comentários: eu renasci em silêncio. E lembre-se, o verdadeiro poder não é fazer o mundo te aplaudir. É deitar a cabeça no travesseiro e sentir que, finalmente, você está em paz. Inscreva-se agora e continue essa caminhada de sabedoria e serenidade. Aqui, cada reflexão é um espelho da tua força. E toda vez que voltar a este canal, lembre-se, o silêncio não é vazio, é plenitude. E quem aprende a viver em plenitude já entendeu tudo o que precisava.